Nos chega hoje à Assembleia Legislativa, na verdade já está tramitando há algum tempo aqui, essas discussões sobre várias mensagens, algumas que estão criando vários cargos, chamada aqui de reforma administrativa, e outras duas muito preocupantes, no meu modo de ver, que é aumento de imposto, aumento de tributação de ICMS e também o cancelamento de benefícios fiscais de indústrias estabelecidas aqui no Ceará que já tinham recebido essa possibilidade, já tinham conveniado com esse desconto de ICMS para se instalarem aqui no Ceará. Destaco essas três das mais graves. A reforma administrativa é natural que um governo, quando entre, queira alinhar a sua forma de governo, muitas vezes com o governo federal, se for aliado. E isso eu até compreendo. O problema é que a reforma administrativa que a gente vê aqui hoje na casa é uma reforma administrativa com a criação de vários cargos, de muitos cargos, tendo um impacto de no mínimo 12 milhões só de pagamento de salário. Onde é que a gente vai imaginar que esse secretário vai trabalhar? E um corpo técnico que ele vai gerir. Então o impacto é de no mínimo 30 milhões. Se por um lado aqui está se falando que o governo federal vai mandar 25 milhões para um pacote de cirurgias, louvável e muito importante, na outra medida já se está fazendo um gasto de início de, provavelmente, para ser muito correto, 30 milhões. Por outro lado, como é que a gente vai aprovar uma reforma administrativa pedindo por parte da sociedade essa compreensão e do outro lado aumentando ICMS? O ICMS é imposto sobre consumo. Na minha visão, é o imposto mais cruel dentre os mais diversos tributos aqui da nossa legislação brasileira que atinge a população, que atinge um consumo. O rico, ele tem poupança, ele tem economia, muitas vezes ele nem percebe, mas aquela pessoa mais humilde, mais pobre, que esse impacto do aumento do ICMS no combustível e na energia elétrica, para parar por aí nesses dois exemplos, impacta toda a cadeia produtiva do Ceará de fora e o pior, que é o preço dos alimentos, o preço da comida, tudo que você vai fazer tem ICMS de alguma forma embutido naquele preço. Então, assim, como é que eu peço? Uma compreensão da população, dizendo que o governo vai criar cargos e, do outro lado, eu aumentar, majorar imposto. A justificativa que o governo dá é que esse aumento acontece por conta das perdas que aconteceram pela legislação do governo federal anterior. Se está havendo diálogo e compromisso do governo federal em fazer o ressarcimento desse recurso, por que não ter uma calma, uma paciência na aprovação dessa majoração desses impostos, tendo em vista que ainda está se aguardando essa decisão do governo federal de quanto vai ressarcir? A validade de qualquer matéria tributária só se dá pelo princípio da anterioridade no próximo ano. Ou seja, tanto faz a gente votar hoje e daqui a um mês, essa validade só vai acontecer daqui a um ano, só vai valer para 2024. Então, acho que teria tempo para a gente conversar mais, debater mais, até porque, para ser muito justo também, tem muita coisa correta que o governo está propondo. Essa questão do combate à fome, para mim, é essencial, como também o fim das filas de cirurgias também são muito importantes. Então, essa discussão aqui que a gente fez no dia de hoje. Deputado, o senhor foi muito feliz quando o senhor fez a comparação com o FECOP, dos recursos do FECOP. Hoje o Estado do Ceará cobra 2% do FECOP, mais 2% de uma outra destinação, outro fundo, e mais o ICMS também do combustível. Há necessidade de fazer uma reavaliação adequada sobre esses recursos? Você tocou num ponto agora fundamental, que foi a sugestão que eu dei hoje aqui, para não dizer que estou sendo contra por si só. O que é que acontece? Ano passado, aqui nessa casa, a gente, por conta da legislação federal, compreendo, foi nos imposto votar a redução do imposto do ICMS do combustível para 18%. No mesmo momento que ano passado foi votado para 18% a alíquota do ICMS do combustível, que gerou uma redução do preço do combustível, na mesma matéria nós votamos o incremento de 2% para o FECOP, ou seja, mandaram reduzir, foi reduzido, mas na outra mão também foi criado esses 2% do FECOP. E qual é a minha proposta de tirar benefício fiscal de empresa que já está estabelecida? Vão sair daqui do Ceará. Eu não queria que isso acontecesse, mas é o que vai acontecer. O FECOP é um fundo de combate à pobreza, que existe na Constituição Federal já e na Constituição Estadual. Esse FECOP ele tem por função
ele já foi criado, ele nasce para isso. Então, para que a gente está criando um novo fundo? E para a população entender, o problema é que o FECOP tem como orçamento 600 bilhões por ano, previsto no orçamento desse ano. O que está acontecendo é que o uso disso está sendo indevido, até questionado pelos tribunais pelo Tribunal de Contas do Estado. O que é que acontece? Está sendo utilizado para patrocínio, desvirtuando a essência, às vezes até de coisas necessárias. Mas se a gente estabelece como premissa e como objetivo inicial combate à fome, combate à pobreza, o fundo já existe para isso. Foi a sugestão que eu apresentei aqui para não fazer com que a população tenha que arcar com este incremento de imposto que é ruim para toda a economia. Então, essa sugestão, essa ideia do FECOP, para mim, seria o que poderia resolver e a gente não ter que votar aumento de imposto que a população não aguenta mais, inclusive ainda tendo a necessidade urgente de uma reforma tributária.